Salve, salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo de aquisições com breves resenhas. Eu me chamo Fernando e antes de eu mostrar as diversas publicações que chegaram, eu quero lembrá-los do nosso Apoia-se, o link está na descrição desse vídeo, dá uma clicada ali para você conhecer as recompensas, como vídeos antecipados, o grupo de exclusivos do Central HQs lá no WhatsApp, onde a gente fala sobre quadrinhos, séries, filmes, música, enfim galera. Além disso, nós temos também sorteios mensais com muitas publicações de qualidade, além de participação em lives por parte dos apoiadores. E por fim, galera, se você for fazer as suas comprinhas no site da Amazon, acesse aqui o link do canal Central HQs, pois é de grande ajuda, beleza? Dito isso, vamos para as publicações da editora Inkblood Comics, que lança duas séries de terror que eu gosto bastante, além de alguns especiais. Vamos aqui mostrar então Calafrio número 76, sempre com belas capas, artes horripilantes, não é mesmo? Temos aqui a 77, e são publicações que contam com grandes quadrinistas nacionais. Alguns já veteranos, outros mais novatos. Aí nós temos Mestres do Terror, com Nosferatus aqui na capa, a edição número 78. E este especial, que é Terror Negro Parte 2. A capa aqui parece ser do Shimamoto, exatamente, olha só. Uma arte de capa do Júlio Shimamoto. Obviamente eu vou comentar essas publicações justamente nesse quadro, nos próximos domingos, na parte de breves resenhas. Temos mais uma publicação nacional da editora Peirópolis, Orixás do Orum ao Aie, publicação de Alex Mir com Caio Majado e Omar Vignoli. Eu já resenhei alguns materiais dessa série Orixás e é realmente um quadrinho nacional de bastante qualidade, tem concorrido e ganhado alguns prêmios. Aqui é uma publicação com orelhinhas, papel couché de boa gramatura, material colorido, que também, obviamente, vai ter resenha aqui no canal Central HQs. Agora vamos de mangás. Tem duas publicações e eu vou abrir com The Killer Inside, edição número 1, material da editora Panini. Se eu não me engano, são 9 volumes no total. Eu já li esse primeiro volume, gostei bastante. Vai sair a resenha dessa publicação já nesta semana, material que eu vou continuar comprando. E temos a republicação de um grande clássico que eu nunca li, por isso que eu estou comprando agora, que é Náusea do Vale do Vento, de Hayao Miyazaki. Esse daqui é o primeiro volume da editora JBC. Eu ainda não li a publicação, mas tão logo eu leia, vai também ter resenha aqui na quinta-feira, que é o dia que eu falo das publicações aí orientais, né? Sejam os manhwas ou os mangás. Vamos agora de publicações da editora AWA. Moths, Mariposas, de J. Michael Straczynski, com arte de Mike Choi. Que bela arte de capa, gostei bastante. A arte interna, ela é mais realista, a gente já falou sobre essa publicação no quadro Central Resenhas, junto dos apoiadores do canal. A cada 15 dias, nas quartas-feiras, a gente faz o Central Resenhas. Eu ainda não li a publicação, tá? Mas o pessoal gostou, só achou um pouco esquisita a arte, assim, ficou talvez um pouco artificial demais. Nós temos aqui 6 meses para viver. O próximo da AWA é Bad Mother, da Krista Faust com Mike Deodato Jr., que desenha demais. Vou mostrar também um pouquinho aqui da arte, é uma publicação em capa dura da Panini. Deodato, para variar, monstruoso, né? O cara realmente é um dos maiores quadrinistas de super-heróis que já existiu, não só no Brasil, realmente o cara é muito foda. E agora nós vamos de Marvel Comics, com publicações tanto mais recentes como materiais clássicos aí, vintage, né? A gente pode até dizer. Eu vou abrir com Cavaleiro da Lua, A Missão da Meia-Noite, a série mais atual do Mark Spector.
Eu também já falei sobre essa publicação no quadro Central Resenhas, junto dos apoiadores, foi recentemente. Achei uma publicação ok, né? Esperava um pouquinho mais por conta das antigas equipes criativas que mantiveram, né, o título do Cavaleiro da Lua lá nas alturas em termos de qualidade, então eu fiquei de certa forma um pouco decepcionado, mas por conta desse contexto. Se a gente analisar, né, Cavaleiro da Lua, sem ter lido as edições anteriores, é uma publicação bacana sim, mas está abaixo das séries anteriores. Continuando, nós temos Agente Americano, Fanático Americano, publicação da editora Panini Comics, material em capa dura do Christopher Priest. Galera, esse material aqui eu não pretendia comprar de jeito nenhum, tá? Não tinha ouvido falar bem, nem nada nesse sentido. Mas ele tava com, acho que 50% ou 60% de desconto, é material capa dura, uma bela arte de capa. E aí eu não me segurei, o meu lado verme maldito acabou me levando a clicar ali no link da Amazon e comprar a publicação, algo que eu tento me segurar, tento evitar ao máximo, mas acabou sendo mais forte do que eu. E eu tenho minhas dúvidas sobre a qualidade dessa publicação, apesar do Christopher Priest ser um roteirista, um roteirista ok, um roteirista bom. Agora vamos para as publicações vintage, né? Nós temos aqui a coleção histórica Marvel número 34, Hulk número 3, publicação que vai ter resenha aqui no canal. Eu já li o material, então para breve aí a gente já vai ter a resenha dessa publicação. Eu já resenhei as duas edições anteriores dessa série do Incrível Hulk, estou acompanhando do Thor e futuramente eu vou acompanhar as histórias dos Vingadores. É só até alcançar aquela biblioteca histórica Marvel, publicação cinza lá em capa dura da Panini, porque eu não quero ficar com material repetido e se ficar com a lombadinha destoante eu tô cagando para isso. Até porque eu nem tô comprando todas as edições da coleção clássica Marvel, né? Aí nós chegamos numa série realmente muito bacana, que é a saga do Demolidor, melhor dizendo, da Inocente com John Romita Jr. Então eu tenho em mãos aqui o volume 5, o volume 6 e o volume 7, que traz aquele confronto clássico com o Ultron. Galera, realmente a saga do Demolidor eu acho que vale a pena. O início é um pouquinho morno, a Inocente ainda estava se aquecendo, fazendo histórias curtas, basicamente one-shots. Depois ela foi realmente criando sagas maiores, arcos maiores também de histórias dentro da publicação do Demolidor. Eu já resenhei as primeiras edições aqui no canal, caso fique a curiosidade para vocês assistirem. E para finalizar esse vídeo, galera, que edição caprichada! Eu tenho em mãos aqui Hellspawn, material da editora New Order, compilando em volume único as 16 edições que foram lançadas lá fora. Inicia com Brian Michael Bendis, depois tem o Steve Niles, que é o dos 30 Dias de Noite, e aqui o Brian Michael Bendis, quando ele realmente sabia escrever. Aí temos o Tempo Smith fazendo a arte, o Ashley Wood também com um trabalho pintado, maravilhoso. A gente pode resumir essa obra como o Spawn do selo Vértigo DC Comics. Naquela época realmente boa que a DC Comics tinha ali com o seu selo mais adulto. Eu já li a publicação e vai ter resenha nesta segunda-feira já, para eu comentar um pouquinho esse material da editora New Order. E além dessa publicação em capa dura que eu tenho aqui, até vou mostrar um pouquinho da arte só para vocês terem uma ideia. Olha que trabalho caprichadíssimo. Nós temos aqui um pôster que vem na edição, tá? Vem sobrecapa também, bem caprichado. Eu vou mostrar tudo isso com mais detalhes quando eu resenhar o material, né? E aí, galera, nós temos aqui essa edição em capa dura e tem também a edição em capa cartonada, que vem com pôster. Olha só. E esses dois materiais eu vou colocar para sorteio junto dos apoiadores aqui do canal. Viu como vale a pena se tornar um apoiador? Eu vou colocar essas duas edições aqui para sorteio. Eu tenho mais uma em capa dura, que eu já li, está aqui dentro da minha coleção, está ali em cima mais especificamente. Então, em dezembro, né, final de ano, comemoração aí, vou colocar essas duas edições, além de outras publicações que eu já coloco mensalmente
para os apoiadores que estão na recompensa de sorteios. Bom, galera, dito isso, vamos às breves resenhas. Começando por Grande Diabolik, um tesouro vermelho sangue, publicação da editora 85. Trata-se da nova série do Diabolik, um formato diferente, com 120 páginas. O formato da publicação é maior do que a publicação Pocket original do Diabolik. Essa nova série ela estreou lá em 1997, já dura aí cerca de 25 anos, foi um sucesso absoluto lá em 97, nas primeiras semanas já esgotou a publicação e aí eles deram continuidade para este material. A editora 85 vem fazendo um trabalho realmente muito bacana com as publicações italianas aqui no Brasil. São materiais com bom acabamento gráfico, um bom custo-benefício. Série italiana dificilmente tem histórias ruins, né? E essa daqui conta com capa cartonada, orelhinhas e papel offset preto e branco. Basicamente nesta trama, e você não precisa ter lido histórias anteriores do Diabolik para ter uma total compreensão dessa história, dois arqueólogos estão explorando uma determinada região e acabam encontrando um tesouro muito importante. Eles ganham a mídia, né? Afinal foi uma grande descoberta, mas isso chama a atenção do anti-herói, do ladrão Diabolik. Para quem não sabe, o protagonista dessa história, junto da Eva, que é a sua namorada, esposa, enfim, eles são ladrões, eles são anti-heróis. E eles vão articular, obviamente, o roubo desse achado. Acontece que todo mundo já conhece, né, essas artimanhas aí do Diabolik e o pessoal já está se preparando para evitar esse roubo. O Diabolik acaba sendo surpreendido, ele é preso, separado da Eva, que acredita que ele morreu, e aí começa uma história cheia de reviravoltas, muito bem contada, que vai trazer os desenhos tradicionais da série Diabolik, né? Com poucos quadros, é uma leitura mais dinâmica, mais rápida. Eu particularmente acho os desenhos bem básicos, nada que realmente chame a atenção, porém eles são muito funcionais para a proposta desse quadrinho. A leitura de Diabolik é exatamente nessa pegada, para você ler ali no metrô, no ônibus, sabe, aquela leitura mais rápida para passar o tempo. E aqui nós temos uma história bem interessante com o Diabolik mostrando toda a sua personalidade e por que ele é um anti-herói. Ele inclusive parte em busca de vingança. E a vingança dele, meus amigos, é com sangue. Então nós temos aqui mais uma edição muito bacana da editora 85 com essa nova série Grande Diabolik, grande por causa do formato, né? E que venham novas edições dessa série pela editora 85. Agora nós vamos de DC Comics com histórias que saem dentro da publicação Superman, lançada aqui mensalmente pela editora Panini Comics. Eu vou comentar primeiro Action Comics número 1040, que vai trazer aquela história em que o Superman se tornou um gladiador lá no mundo bélico, está enfrentando um Mongu muito poderoso. O Superman estava acompanhado do Authority, que foi simplesmente massacrado pelas hordas do Mongu, mas com meia-noite ele conseguiu escapar, está tentando articular ali um plano para resgatar o Superman, que está enfraquecido, né? Os poderes dele estão minguando, e nessa edição, o Meia-Noite, ele vai ter uma determinada ideia que pode fazer com que os poderes do Superman voltem, mas que comprometa o próprio mundo bélico. Isso pode levar a milhares de mortes. E o Superman, ele não quer isso. É bem bacana como o Philip Kennedy ele vem trabalhando com o Superman sempre com aquele ar de esperança, de salvador, de um cara que mesmo rejeitado, renegado nesse mundo bélico, ele ainda assim, ele faz o bem, ele traz a esperança, uma caracterização do verdadeiro Superman, uma história realmente muito bacana. Apesar que esse volume eu achei que poderia ter avançado um pouco mais na história. Se você pega a edição 1039 e essa 1040, parece que a história não anda muito, mas ainda assim tem um trabalho artístico sensacional, uma história bem contada. Realmente fazia tempo que a gente não tinha histórias de qualidade acima da média em relação ao Homem de Aço, visto que a fase anterior do Brian Michael
Michael Bendis, ela foi realmente muito decepcionante. E agora, para finalizar de vez, nós temos 2 edições do Superman Jonathan Kent, né? Um manual que é bem bacana e interessante, escrito pelo Tom Taylor, onde nós temos o Jonathan tendo que enfrentar um dos principais rivais do Homem de Aço, que é o Lex Luthor. Então nós vamos ter ali um embate bem interessante, mostrando toda a capacidade e inteligência do Jonathan Kent numa história ok, não tem nada assim de deslumbrante, de diferente ou qualquer coisa nesse sentido, mas é uma história bem contada, são poucos textos, uma leitura bem rápida desse anual do Jonathan, que tenta ali colocar o personagem, né, como o substituto do seu pai, né, até com relação à sua galeria de vilões, e nós vamos ter ali novos passos do Lex Luthor. E para finalizar de vez, vamos de Superman Filho de Kal-El, edição número 7, série que inclusive já foi anunciada que será cancelada lá nos Estados Unidos, vai ser substituída por uma minissérie em relação ao Superman Jonathan Kent, e eu já vou falar um pouquinho sobre isso, eu não tinha dado meu pitaco com relação a esse cancelamento, mas nessa edição número 7, o Tom Taylor entrega uma história bacana, uma história interessante do personagem, ao contrário das edições anteriores. Eu tenho comentado essa série do Jonathan Kent e eu achei que o Tom Taylor não estava acertando a mão com o personagem. Aqui ele entrega uma história ok, assim como o anual que eu acabei de mencionar. Nós temos o envolvimento do Jonathan Kent com pautas e questões mais atuais dessa nossa juventude aí, que são protestos com relação ao meio ambiente, passeatas ali em favor de imigrantes, e isso eu acho um ponto bem positivo por conta da diferenciação no modo de agir do Superman clássico, do Superman Clark Kent. Eu acho que essa diferenciação dos personagens muito importante, porque senão ele acaba se tornando um genérico do próprio pai. Foi o que aconteceu, por exemplo, com a série do Incrível Hulk, quando o Amadeu Cho se transformava no Hulk Pimpão, e no início eles tinham ali vibes de histórias diferentes, mas chegou no momento que as histórias do Hulk Pimpão já não estavam mais agradando, e o personagem foi cada vez se aproximando mais em personalidade ao próprio Robert Bruce Banner. A questão da maldição, eu quero me livrar do Hulk e tal. Porra! Mais do mesmo? Não tem lógica, né? Teve Planeta Hulk do Amadeu Cho, World War Hulk do Amadeu Cho, pelo amor de Deus. Então eu acho que o Tom Taylor, ele tá realmente conseguindo trabalhar com o personagem dentro de um aspecto aí de combate à vilania, aos males do mundo, de uma forma mais moderna. Eu particularmente não curto muito essa vibe. Eu lembro até do anúncio de uma notícia de que o Coringa, cara, isso aí eu achei que extrapolou qualquer limite, né? Ele teria uma história do Coringa em que ele defenderia o meio ambiente. Sério, é isso mesmo que vocês ouviram. O Coringa. Assim, tem umas coisas que o pessoal extrapola, né? Mas voltando a essa edição número 7, o Jonathan junto do seu namoradinho lá, eles continuam em busca de solução com relação aos refugiados lá da terra natal, que é comandada com mãos de ferros pelo Bendix, né? Eles inclusive vão entrar num grupo meio clandestino, secreto ali, para poder fazer uma atuação mais severa em relação a isso. Então nós temos aqui uma história interessante, legal, que melhora de qualidade em relação às histórias anteriores. Vamos ver aí como que vai terminar essa série do Superman Jonathan Kent. Agora eu vou comentar com vocês a questão do cancelamento dessa série. Eu vi muitos boatos, burburinhos e tal, e um exagero de ambos os lados. Eu vi vários argumentos, tanto daqueles que amam o personagem, como daqueles que odeiam o personagem, e é sempre de uma forma bem fundamentalista, extrema. Bom, primeiramente, galera, se o título ele foi cancelado, é porque ele não estava vendendo de forma satisfatória. É uma questão lógica. Ninguém vai pegar um título de sucesso que está bombando, vamos cancelar. Não faz sentido, né? Isso não quer dizer que a publicação foi um fracasso de vendas. Não
Foi! Se você compara as vendagens dessa série do Superman, Filho de Kal-El, com outros títulos, em relação até o próprio título de Action Comics, que é estrelado pelo Superman clássico, a publicação do Jonathan estava vendendo mais. Porém, de um modo geral, a DC Comics estava pecando muito em vendas, né? Você percebe que dentro do top 50 eram raras as publicações da DC Comics ali. Então, o título realmente não estava vendendo o que a DC esperava, mas também não era um fracasso completo como muita gente está querendo dizer. Além disso, foi anunciada uma minissérie, eu acho que em 6 partes, que corrobora isso, né? Não está sendo anunciado um novo título mensal, mas uma minissérie que promete basicamente fechar as pontas da série mensal do personagem. Eu, como já disse em outros vídeos, acho importante existir títulos como esse do Superman Jonathan Kent, onde não há uma substituição do Superman clássico. Você ainda tem as histórias do Clark Kent e, em paralelo, as histórias do Jonathan. Isso sim é inclusão, isso não é substituição. E aí eu vejo o pessoal mais afobado, que é contra essa questão mais exagerada da diversidade. A gente sabe que existe isso, principalmente com essa parte de substituições, né? Vamos colocar o personagem LGBT, o personagem negro, o personagem não sei o que, no lugar de um personagem que está há décadas estabelecido. Eu acho que isso foi um grande tiro no pé, que criou inclusive essa birra do pessoal que já meio que cansou dessa questão. A DC poderia ter, a DC e a Marvel nesse caso, poderiam ter inserido personagens representativos de uma forma mais orgânica dentro das histórias, sem bater de frente com os colecionadores, com os fãs de longa data dos mais diversos personagens. Eu acho que foi um erro de estratégia da DC Comics e essa birra que acabou tomando conta de boa parte do público é culpa justamente dessa falta de planejamento, dessa questão de parece um certo revanchismo, vamos nos vingar desses personagens brancos e héteros, vamos enfiar a goela abaixo esses personagens. Se a DC Comics e também a Marvel tivesse feito essa introdução de personagens representativos, o que eu sou a favor, já falei isso centenas de milhares de vezes, ainda que alguns analfabetos funcionais tentem fazer parecer o contrário do que eu estou falando objetivamente e claramente, ela teria tido mais sucesso nessa inserção desses personagens, nessa inclusão que era realmente o objetivo. E veja só, você que eventualmente não gosta do Superman Jonathan Kent, você não precisa ler as histórias dele, é para um outro público, você continua com o Superman clássico, isso é bacana. Você abre um leque maior de opções, você pode inclusive trazer os fãs do Jonathan, que gostam do personagem, que se sentem representados, enfim, justamente acompanhar também a publicação do Superman clássico. Então, esse leque de opções para leitores dos mais diversos nichos e características é muito importante para o mercado de quadrinhos, que vem realmente, e principalmente dentro da DC Comics, descendo na parte de vendas. Então, eu acho que é uma pena esse cancelamento do título aí do Superman Jonathan Kent. Eu não fico feliz. Eu entendo de uma certa forma o hate que a galera tem em relação ao personagem. Eu entendo, mas não quer dizer que eu concorde com isso. Como eu disse, eu acho importante ter mais e mais títulos aí para abarcar todo tipo de leitor. Mas vamos torcer aí que o personagem e outros sejam colocados dentro do universo DC ou da Marvel Comics sem essa palhaçada de querer mexer com personagens que estão há décadas aí, fazendo a alegria dos fãs. Bom, então é isso daí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ficamos até a próxima. Fui!